Deixa a glória cair, deixa o fogo descer, deixa o vento soprar, deixa a glória cair. Deixa o fogo descer, deixa o vento soprar, deixa a glória cair. Você vai ouvir um testemunho agora. Vamos ver se você é crédulo ou se você é incrédulo. Eu fiquei eletrizado. Vem cá, pastor Cléber. Quem é crente aí? Ele vai dar o testemunho e nós vamos orar pelas campanhas. Se você quiser sentar, pode sentar. Eu não sei se é para ficar sentado, ficar em pé, com o que você vai escutar. Mas é esquisito. E é sobre isso que eu tenho falado. O que o pastor Cleber vai contar pra gente não aconteceu em Israel, não aconteceu nos Estados Unidos, aconteceu aqui em São Paulo. E nós vamos começar a ter experiências iguais a essa, porque Ele está às portas. O teu Senhor está às portas. Está preparado? Você está com o coração quebrantado, querido? Oh, Deus. Vamos ver se você consegue contar, Kleber. Acho que muitos de vocês sabem que desde novembro eu tenho um irmão que começou a ter uma série de consequências, distúrbios no seu físico, e aí vou encurtar, tá? Ele começou a ter sensações estranhas, começou a ir ao médico, uma série de exames, e aí o exame de imagem mostrou um tumor, na verdade 7 tumores no cérebro. O maior deles quase o tamanho de uma ameixa, e aí teve que fazer uma cirurgia urgente. Inclusive nós estávamos na revisão de vidas nesse dia em Guarulhos. Mas a princípio a cirurgia não era tão complexa, segundo os médicos, mas a cirurgia deu muito errado, porque ele teve uma hemorragia e aí a coisa complicou demais. Ele teve que entrar numa outra cirurgia, ele teve convulsões, e aí me chamaram lá, eu estive no hospital, e os médicos foram muito céticos, né, muito pé no chão, e falaram: olha, a situação dele, para ficar grave, ela precisa melhorar muito, ela é gravíssima. Talvez ele não passe dessa noite, seria bom você avisar seus pais, e você, a família, né? Ele entrou em coma e vamos deixar ele como induzido, mas assim, as chances dele são muito remotas, então a gente não quer alimentar esperança nenhuma. Enfim, aquele dia foi muito difícil. Eu sei que os irmãos estavam orando, mas ele venceu aquelas 24 horas. Mas continuou em coma. E aí foi uma luta, bactérias, hemodiálise, ele é transplantado, uma série de remédios. Para piorar, ele pegou um fungo no cérebro, chamado citomegalovírus, um vírus. E aí piorou mais, a situação piorando, enfim. Mas a gente crendo. Pessoas que eu nem conheço trouxeram palavras de que ele não morreria, mas ele viveria para contar a glória do Senhor na vida dele. E que Deus usaria dessa situação para ganhar minha família. Quantos têm orado pelas suas famílias aqui? Pois é. E a hora que a coisa aperta tanto, você fala assim: Deus, mas agora a vaca foi pro brejo, né? Situação improvável. Mas enfim, a gente nunca deixou de acreditar. E aí,
passaram-se o mês de dezembro inteiro. E ele foi removido da sedação. Os médicos chamaram, falaram assim, olha, talvez ele não acorde mais. Se acordar, muito provavelmente ele vai ser um vegetal. Se acordar. Mas talvez não acorde. Então você tem que estar preparado. Ele abriu os olhos, ficou um tempo ali inerte, passou um dia olhando para o teto. E aí aqueles que estavam em volta, falaram, realmente, acho que os médicos, e a gente profetizando, falando, não, a palavra de Deus não volta vazia. Amém? Diga, a palavra de Deus não volta vazia. E aí ele começou a olhar, ele começou a identificar. Passaram mais alguns dias, a mãozinha dele mexeu de um lado, né? Ainda não está totalmente perfeito, mas começou a mexer a perna. Isso trouxe grande esperança para nós, mas os médicos, olha, mas isso aí pode ser reflexo, é um espasmo e tal. E aí, a gente respeita muito os médicos, temos médicos aqui, mas a gente crendo, fala, Deus, o que o Senhor começou, o Senhor vai terminar. O Senhor não faz a obra pela metade, o Senhor faz a obra completa. É que nessa hora que você está nesse enfrentamento, né? Ou você crê em Deus, ou você crê em Deus. E aí Deus falou para mim, abre a boca para a tua família e profetiza. Tira todo o pensamento tóxico do seu pai, da sua mãe, das pessoas e começa a profetizar. Começa a profetizar a palavra de Deus, eles vão ouvir. O terreno está preparado para eles ouvir. Eu ouvindo Deus falar comigo isso. E eu ousadamente comecei a lançar a palavra, comecei a falar para minha mãe, comecei a falar para meu pai. Meu irmão, Marcelo vai viver, não vai morrer. Ele vai contar os feitos do Senhor na vida dele. Deus falou para mim, Deus usou irmãos da igreja, então acredite. E eu ali, enchendo eles de fé, suportando eles na fé, enfim. Mas aí, ele melhorou um pouquinho, foi para o quarto. Fala, glória a Deus. Foi para o quarto. Por quê? Porque não corria mais risco de vida. E aí no quarto ele começou a entender o que a gente falava, ele começou a reconhecer muito lentamente. E a cada dia que a gente via, estava melhorando. E aí os enfermeiros começaram a contar do 11º andar, do 8º andar. Falaram assim, nossa, o Marcelo está melhorando muito, que coisa doida. É aquele Marcelo que estava na UTI? É. Diga assim, Deus faz coisas loucas. E aí, ele foi, semana passada, sexta-feira, eu fui com ele na ambulância. Fomos fazer um exame muito complexo de imagem, chamado PET scan. Não sei quem já ouviu falar aqui. É uma varredura que faz no corpo da pessoa para ver se não tem metástase, para identificar algum câncer. E ele foi comigo, só que ele não está falando ainda, ele está com tráqueo, leitura labial, eu sou péssimo para entender. E ele tenta falar, ele tenta conversar, eu não entendo nada. Mas ali do lado dele, eu falo para ele, não, vai dar tudo certo, calma, fica tranquilo. Chegamos lá, 3 médicas entraram ali no recinto, aquela máquina enorme de imagem, e ele entrou. E aí eu fiquei lá, e a médica falou, você não pode ficar aqui, você tem que sair. Vamos ficar só nós 3 médicas. Mas é 12, 15 minutinhos, o exame está pronto. Aí eu falei com ele, orei com ele, falei, fica quietinho aí, né? Fica calmo, você vai entrar aí nesse tubo. Dá um pouco de medo, é um tubo esquisito, mas fica aí, fica tranquilo, vai dar tudo certo. Daqui a pouco a gente vai embora. Muito bem, fez o exame, deu tudo certo. Nós fomos embora, pegamos a ambulância, voltamos para o hospital, ele voltou para o quarto. Nesse meio tempo, queridos, ele teve mais 2 cirurgias de problemas que aconteceram. Mas aí voltou para o quarto e ele tentando falar comigo, eu tenho ficado com ele lá, ele tenta falar comigo. E vira e mexe, eu entendo que ele fala uma coisa, carimbo do médico. Eu falei, meu Deus, acho que ele está ficando meio variado, né? Está falando coisa com coisa, o carimbo do médico. E ele melhorou bastante. Aí a fono colocou uma válvulazinha na garganta dele e começou a falar. Fala, glória a Deus. Começou a fala, hein? Caraca, fala pra caramba, e fala, quer contar tudo, quer contar as experiências. Aí ele falou assim, eu preciso te contar o que aconteceu comigo. Eu falei, claro, fala. Nós vamos fazer o exame. Ele fala com a voz ainda, né, meio mentalizada. Eu falei, claro. E aí, ele chama de Clebão, né? Clebão, lá, né? Eu achei tão gostoso falar Clebão. Ele falou tantas vezes para mim, mas naquele momento eu falei assim, nossa, meu irmão está vivo, está me chamando pelo nome, né? Glória a Deus. A gente começa a valorizar as coisas tão pequenas, né? E aí,
Ele falou assim, lá dentro, a hora que deu 4 minutos para acabar, o médico veio. O médico veio. E ele falou para mim, fica tranquilo, falta só 4 minutos para acabar seu exame. Mas vai dar tudo certo, sabe por quê? A melhor coisa que você pode fazer agora é você acreditar em Deus. Fica tranquilo que vai dar tudo certo. O médico falou isso para ele. E aí ele olhou, né? Ali, olhou o médico e tal, tudo bem. Aí disse que o médico virou de costas e falou assim, acabou o seu exame. Está tudo pronto, você vai poder voltar. E o laudo está pronto. O laudo está aqui. Tirou um carimbo do bolso, carimbou. Dá para projetar? Está escrito no carimbo. E no carimbo do médico estava escrito isso aqui que você vai ver na tela. JC CRM 001 Jesus Cristo. Eu sou o médico dos médicos. Jesus apareceu para ele ali. Ele falou, Clebão, eu vi Jesus. Não era o médico, era Jesus. Eu falei, era, porque não tinha médico lá dentro. Tinham 3 médicas. Não tinha ninguém lá dentro. Jesus apresentou para você. Amém. E cremos. Hoje saiu o laudo. Você pode adivinhar o que deu? Em branco. Não tem nada. E ele está contando para o hospital inteiro, o carimbo. Eu vi Jesus, CRM 001. Ele é o médico dos médicos. Ele me curou. Queridos, Deus vai se revelar para você de uma maneira sobrenatural. Você que tem orado pela sua família, às vezes Deus usa de umas situações dessas, né, para alcançar. Mas eu imaginei, como minha família é muito dura, tinha que ser uma coisa bem forte. Mas como Deus falou, isso não é para a morte, mas é para a vida. Então ele está lá, claro, está recuperando. Hoje tomou Coca-Cola. Imagina, tomou Coca-Cola. Falou, que delícia tomar Coca-Cola. Justo Coca-Cola, né? Água gelada. Está se esbaldando, que está começando a voltar a comer. E está valorizando a vida. Ele falou assim, nossa, quando eu sair daqui, ele é tatuado, né? Eu vou tatuar Jesus Cristo, CRM 001. Jesus Cristo, o médico dos médicos. Dá uma glória a Deus, é bem forte. Amém?